Assim como de tradição aqui no canal, toda sexta-feira 13, temos um vídeo para homenagear o grande homem que fez nós, fãs de terror e da cultura pop no geral, temermos toda vez que ouvíssemos esse barulho. Ele mesmo, Jason Voorhees. Na sexta-feira 13 de hoje, eu vou fazer uma análise de um dos filmes mais importantes para o personagem. Sexta-feira 13, parte 3. O filme que mostrou para o mundo o Jason com sua máscara de hóquei, pela primeira vez. Bom, aqui no canal eu já fiz uma análise do primeiro Sexta-feira 13, lá dos anos 80, e do parte 6, que pra mim é um dos melhores dentro da franquia. Mas hoje, especificamente, eu quero falar sobre este filme aqui, que eu vejo que tem uma galera que gosta bastante dele, coloca ele entre os melhores dentro da franquia. Tem uma galera que já não gosta muito dele. Eu não acho que ele é um dos melhores da franquia, mas é um filme que eu até que curto dentro dela. Sexta-feira 13, no geral, eu acho que é uma franquia bastante sólida, tá? A maior parte dessas franquias de filmes de terror, você consegue contar nos dedos ali quantos dos filmes são de fato bons. Sexta-feira 13 tem 11, 12 filmes, eu acho. E de cabeça eu acho que eu gosto da maior parte deles. Enfim. Meu nome é Theo e bem-vindo a Egacos. E hoje vamos para a análise de um filme que consolidou este maníaco chamado Jason como um dos maiores assassinos dos filmes de terror. Bom, estando prontos, então sim, bora pro vídeo. Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta? Acho que vocês não entendem. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. Bom, o filme começa já mostrando pra gente o final do filme anterior, com a teórica morte do Jason. Porém, tem uma cena adicional que não mostra, né, no filme, uma cena nova, onde o Jason, depois de teoricamente morto, mexe seu braço e pega novamente em seu facão. Depois disso, a gente começa o filme mesmo. O filme já começa com duas mortes, com o Jason matando um casal de fazendeiros. Depois disso, a gente começa a acompanhar um novo grupo de amigos. Eles também vão acampar ali nas proximidades de Crystal Lake. E basicamente assim, boa parte do filme vai se mostrando esses personagens, eles acampando, se divertindo, enfim. E esse é um filme que eu acho que ele apresenta muito bem seus personagens. A maior parte desses filmes, os personagens são bem descartáveis. Você não se importa muito com eles. Eles estão ali apenas para morrer pelas mãos do Jason de uma forma bem legal. Porém, aqui, eu acho que existe um peso para os personagens. O filme ele realmente tenta trabalhar um mínimo deles, para que você se importe com eles e se importe quando o Jason começar a matá-los, por exemplo. Eles são personagens bem estereotipados no geral. Tem ali o casal de maconheiros, tem um gordinho que se acha feio e fica dando susto nos outros para compensar. Tem a protagonista, que ela tem um grande trauma ali envolvendo o Jason. Tem o namorado dela, que é o certinho na ocasião. Tem o casal ali, que são os degenerados do filme, que querem ficar trepando o tempo todo. E tem a mina lá, que ela tá grávida, tem ali o gordinho ali meio na seca, ela começa a dar umas olhadinhas pra ele, pá. Enfim, né, o filme, ele basicamente gira em torno disso. São personagens que não são muito aprofundados. Eles criam ali uma camada bem única ali pros personagens, então você consegue diferenciar bem um do outro. E eu acho que o filme ele trabalha bem com essas nuances desses personagens. São coisas bem básicas assim, mas já dá pra você conseguir criar uma imagem mental de cada um deles, você entender o que é cada um deles, e criar um apreço com esses personagens com base nessas características. A real é que esses filmes eles não precisam fazer um grande desenvolvimento de personagem, nem nada do tipo. A gente tá lá pra ver o Jason matar todo mundo.
Mas já que é esse o caso, vamos pelo menos nos importar com os personagens para nos importarmos com as mortes deles. Bem, a trama de fato ela começa a se mover um pouco quando numa pequena saída, um dos personagens acaba atropelando a moto de um dos motoqueiros, e o bad boys que tinham lá naquele canto, e os motoqueiros de vingança seguem eles até o acampamento e tiram a gasolina do caminhão deles. Nesse meio tempo eles começaram a ofuscar o lugar, se encontraram com Jason e todos acabaram sendo mortos. Outra coisa que é legal desse filme também, ele é um filme que ele foi gravado ali numa época em que filme 3D era uma coisa muito específica, era um filme ou outro ali que tinha essa característica. E esse é um dos filmes que ele meio que foi gravado para ser 3D, então você vê que tá sempre uma coisa ali meio que apontada pra tela, sendo jogada na tua cara, exatamente por conta disso. É para dar essa sensação ali do 3D, né? A gente não tá mais nos anos 80, nem estamos vendo esse filme no cinema, então a gente perde um pouco disso. Mas é uma característica legal ali do filme, que eu acho que dá uma diferenciada dele dos outros da franquia. Enfim, a trama do filme começa a se mover um pouco mais agora sim, quando anoitece. A primeira coisa relevante que acontece é que o gordinho vai dar um susto ali na menina que ele gosta usando a máscara de rock. A menina fica brava, dá um esporro nele, e o gordinho triste vai no celeiro onde está o Jason. Depois disso a gente tem um corte brusco na cena e a gente já vê o Jason usando sua clássica máscara de rock. Que é outro ponto positivíssimo desse filme, né? Dá pra ver que a franquia Sexta-feira 13 estava tentando estabelecer o Jason ali como um grande vilão, mas eu acho que eles ainda estavam procurando alguma coisa que diferenciasse ele dos outros assassinos. E eu acho que a ideia da máscara de rock foi perfeita, né? Eu acho que aqui a gente já começa a ter uma outra visão do Jason do que a gente tinha antes. Ele começa a causar uma imponência bem maior, que eu acho que finalmente dá uma cara bem única pro personagem. Porque você pega ali o Jason do parte 2, por exemplo, que ele usava a máscara de palha, já era um artefato que outros personagens, né, do cinema de horror já tinham utilizado antes. Mas a máscara de rock, por si só, já faz ali o Jason ter uma face única pra franquia. E eu acho que o segundo grande passo que fez do Jason, o Jason que a gente conhece hoje em dia, foi o que fizeram no parte 6, né, de transformar ele meio que num morto-vivo. Porque os assassinos slashers, eles já tinham um pouco essa pegada ali de estar bem ali no meio termo entre algo fantasioso, mas também algo um pouco mais realista ali, né? Então, eles resistiam ali a alguns golpes ou outros, a gente vai ver até isso aqui nesse filme. Mas eles não tinham algo ali muito impressionante, né? Algo que saía muito do que um humano normal poderia fazer. Eu acho que aqui é onde o Jason ele pega isso bem, porque a partir do parte 6 a gente vai ver um Jason ali que é realmente sobre-humano. Não existe mais dúvida de que aquilo não é um ser humano, é algo superior. Enfim, assim que consegue sua máscara, Jason vai lá e mata a grávida com um arpão. Após isso, a gente começa a ver ali o casal degenerados, depois de uma bela brincadeira lá na rede. A mina, então, se levanta e vai lá tomar o seu banhinho, enquanto o cara começa a plantar a bananeira. Maior erro da sua vida, porque essa morte não deve ter sido nada legal. Aliás, eu acho muito foda o jeito que fazem essa morte, porque o filme ele tinha ali um pouco uma limitação, porque eles não queriam que o filme ele pegasse a classificação 17, né, nos Estados Unidos, que seria algo equivalente aos mais 18 aqui no Brasil. Que, tipo assim, você não pode entrar no cinema nem acompanhado com seus pais. Eles queriam deixar no máximo o Rated R, né? Que seria mais equivalente ao mais 16. Que, tipo, se você não tem a classificação indicativa, né, pra ver o filme, você pode até ver acompanhado de gente mais velha. E pra não deixar algo muito gráfico, pra cair naquela faixa etária lá dos 17, a gente simplesmente vê o Jason com um machadão atacando o cara e o maluco se desmantelando no chão, cara. É bem aquilo lá do nada que você mostre em tela possa ser mais assustador que aquilo que está na sua mente. Ou seja, induzir uma coisa é bem mais assustador que mostrar de fato. E depois tem uma outra morte que eu acho bem legal, em que a mina depois do banho vai se deitar ali na rede e toma lá a facada do Jason. Lembra bastante aquela morte lá do primeiro Sexta-feira 13 com o Kevin Bacon. E aí é a vez do casal de maconheiros. Bom, vocês sabem muito bem, né? Quem transa ou usa droga nesses filmes vai de vapo. E não é nada diferente aqui. Depois de fumar uma puta de uma boa maconha, a mina vai lá dentro de casa, encontra o gordinho lá com a garganta toda rasgada, sangrando até a morte. Ela acha que é mais uma das brincadeiras dele, não faz nada. Só que aí ele de fato morre na frente dela. Quando ela percebe a enrascada em que ela se meteu, chega o Jason lá e dá o vapo nela.
enquanto o cara se encontra com o Jason ali no meio do escuro e é eletrocutado com ele. Essa morte aqui é muito merda, né? Vamos ser honestos. Enfim. Também tava rolando ali uma subtrama, isso daqui é bem foda-se. Que a mina lá, ela foi ali no meio do mato com outro cara pra contar os traumas dela com o Jason. Ela morava perto de Crystal Lake e foi atacada pelo Jason uns anos atrás. E que ela tava voltando ao local pra superar aquele trauma. Essa cena aqui, aliás, já gerou aí uma discussão. Porque tem muita gente que interpreta que o Jason nessa cena possa ter abusado da menina. Enfim, eu peguei pra rever o filme recentemente e realmente não tem nada no filme que indique diretamente isso. Claro que você pode interpretar o que você bem quiser ali, mas honestamente, aqui dando minha opinião, acho que o Jason ele é um personagem que é basicamente um adulto com mente de criança. Ele não cresceu mentalmente, por isso que pra ele tudo e todos são culpados pela morte dele e da mãe dele. Até por isso que a gente pode ver que ele tem até uma certa repulsa com gente que transa, que usa droga. Porque a galera que tava cuidando dele lá no acampamento quando se afogou, tava fazendo isso em vez de salvar a vida dele. Então não acho que faz sentido nenhum o Jason fazer algo desse tipo. Até porque esse filme foi dirigido pelo mesmo cara que fez o parte 2, que trabalha um pouco essa questão do Jason. Em que a protagonista do filme é uma psicóloga infantil, e usa disso até pra conseguir derrotar o Jason no final. Tem umas cenas ali que ela meio que fala sobre os comportamentos do Jason, dando a entender que ele é basicamente o que eu falei aqui, né? Um adulto com mente de criança. Então, eu acho que isso daqui é só uma pira da galera, né? Mas, como eu disse aqui, você pode interpretar o filme do jeito que você quiser. E também, né, essas características que eu falei do Jason, também você pode argumentar que são coisas que começam a ser colocadas mais pra frente da franquia, né? Como uma característica mesma do personagem. Por isso que a gente possa ter algumas inconsistências como essa. Eu discordo, mas pode argumentar. Enfim, voltando ao filme. Os dois, eles voltam ali para o acampamento principal. E o cara, ele é pegado desprevenidamente pelo Jason. E outra das mortes que eu acho uma das mais da hora do filme, em que o Jason simplesmente esfrega a cabeça dele até o olho sair pulando de dentro dela. No final, a única pessoa que sobra dentro daquela porra toda é a mina que foi atacada pelo Jason anteriormente. E aqui é uma parada que eu posso colocar ali, né, de uma observação que eu fiz anteriormente, de como você vê que aqui o Jason, ele não é o Jason que a gente conhece ainda, né? Aqui a mina, pra se defender do Jason, pega uma faca e esfaqueia a mão dele, depois tenta apunhalar ele várias vezes, mas ao invés do Jason simplesmente deixar, o que normalmente acontece nesses filmes, ele começa a desviar dos ataques até um deles pegar na sua perna. Depois ela pega a van e tenta fugir do acampamento. Só que como aconteceu ali, ó, o foreshadowing aí pegando, o grupo dos motoqueiros tirou a gasolina ali da van deles. Então não dá muito certo. Mas tem uma cena que também é bem interessante tu ver aqui, que novamente você vê que não é o Jason de hoje em dia. Porque a mina, ela tenta atropelar o Jason com a van e ele pula assim, desesperado pra não ser atropelado. Novamente, se fosse o Jason de hoje em dia, o cara tancava numa boa. E até você consegue ver, né, que fundo de cena, quando o Jason tá perseguindo ela, ele fica colocando a mão assim na coxa, né? Mostra que, tipo assim, ele ter tomado aquela facada na perna afetou ele de alguma forma. No final, os dois, eles vão ali pro celeiro. A mina consegue conscientizar o Jason ali por um pequeno momento, enforca ele, e aí a gente acha que tudo acabou, agora tá tudo bem, né? Só que o Jason se revela vivo, bem na frente dela. E aí ele começa a ir atrás dela e não tem mais nada que possa ser feito. Só que aí, tanã, um dos motoqueiros estava vivo. E é até interessante se pegar, né? Porque quando a gente vê a teórica morte dele ali no começo do filme, você pensa assim de cabeça que ele morreu, né? Mas você vendo o filme, eu consegui perceber que o Jason tava batendo com ele com um bastão. Por isso que ele não morreu naquela hora. Enfim, aqui já o motoqueiro não teve muito que ele poderia fazer, né? O Jason com um ataque cortou o braço dele fora e depois teve uma morte pior ainda. Nem mostrou pra gente como é que ficou o estado daquele motoqueiro. E aproveitando a distração do Jason, a menina pega um machadão e enfia na cabeça dele. E ainda assim o Jason estava se movendo, indo atrás dela. Até que uma hora ele finalmente cai. Agora tá tudo resolvido. A menina, ela pega um barco e vai pro meio do lago, onde eles mais ou menos refazem ali o final do primeiro filme. Porque enquanto a mina tá lá no meio do barco, o Jason aparece vivo pela janela. O cara arromba a porta do celeiro e parece que vai pra cima dela, só que ele do nada some. E aí que o susto vem, porque em vez de aparecer o Jason e pegar ela e levar de volta pro lago, aparece a mãe dele.
Os caras refizeram ali o final do primeiro, Sexta-feira 13. Mas até que eu acho essa cena bem interessante, né? Porque ela vai construindo ali a atenção toda em cima da imagem do Jason. E quando de repente o negócio cessa e você pensa, agora é o Jason que aparece, que aí vem um susto e a gente vê a Pamela no lugar dele. Enfim, a gente descobre que tudo foi uma alucinação. Ela ficou adormecida dentro do próprio celeiro mesmo. E o filme acaba com ela voltando pra casa pelos policiais. E pum, o filme acaba. Bem, é o que eu falei aqui pra vocês. Esse filme, você consegue ver aqui que ele vai muito na onda do primeiro filme. Só que o primeiro filme, como eu fiz análise lá, vão ver a minha análise. Ele parece que ele é um filme que, embora ele tenha toda essa construção de mistério e pá, eu acho que ele não é um filme que ele é só morte carnificina por si só. Dá pra você pegar ali nas entrelinhas uma mensagem, uma história bem legal ali. A ideia, né, que a maior vítima de toda aquela história, que era o Jason, é que foi colocada ali a culpa injustamente pelos assassinatos. Como uma criança que sofreu e morreu ali, né, só por ser diferente, foi transformada numa lenda, num espetáculo injustamente. Esse filme aqui, ele vai pegar ali mais ou menos as mesmas características do primeiro filme, só que ele vai colocar ali o Jason, não vai ter mais essa questão ali, não vai querer mais passar essa mensagem que o primeiro filme passa. Em vez disso, a gente só aproveita a carnificina e as mortes. Tem coisas bem legais aqui, tem umas mortes bem inspiradas. A questão do 3D é legal, dá uma diferenciada da hora ali no filme. A máscara do Jason é uma das mais icônicas ali da história do cinema. O filme ele conseguiu ali fazer do Jason mais um desses grandes assassinos de filmes de terror para o maior que tem. Então, né, ele é um filme que ele, embora você possa falar muito dele, ele faz ali alguma coisa de legal. E é bem interessante você ver ele, observar ele, pra ver como é que o cinema slasher evoluiu, como a franquia evoluiu. Porque embora a gente tenha aqui um Jason que faz algumas coisas ali que o humano normal não faz mais nem fudendo, a gente ainda vê uma questão muito humana dentro do Jason. A gente vê um Jason que se fere, que se machuca, que sente os machucados, um Jason muito mais humano. A gente vai começar a ver a mudança do personagem a partir do parte 6. Como eu fiz aqui o vídeo no canal mostrando, mas é bem interessante a gente ver essa evolução do personagem, da franquia e do terror slasher no geral. Porque quando o Jason vira um imortal, que é quando a coisa perde a linha. Os assassinos slashers deixam de ser apenas alguns seres que estão um pouco acima do nosso físico humano. Eles viram seres sobrenaturais, impossíveis de matar. Tudo isso por causa do Jason, mas não aqui. Isso vai demorar um pouco mais para acontecer de fato. Mas enfim, esse daqui é um filme que eu acho ele até competente ali como um terror slasher que se propõe a ser. Como eu disse, a questão ali das mortes, tem umas mortes bem legais. Eu acho que é um dos filmes ali que melhor desenvolve os personagens secundários ali. Tem ali um carisma, se importa com eles em sua maior parte, e se importa com eles, né, em sua morte. Além de, claro, nos apresentar o Jason em sua face, que moldaria o personagem para sempre. Se você dá pra nota de 0 a 10, esse daqui fica com seu sólido 7,5. Enfim, né? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre. Se inscreva no canal, dá like e compartilha. Compartilha aqui pra gente poder continuar. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre. Então até, família. Até, valeu, falou e tchau.